estrangeiro. É uma alegria vir aqui compartilhar com vocês. E para aqueles que estão nos acompanhando online, damos as boas-vindas calorosas para esta próxima etapa do nosso Sábado da Liberdade Religiosa. E o sermão de hoje se chama Procuram-se Pregadores Fiéis. E vocês sabem, quando você vem a um evento, você sempre tem. Se você imaginar o aeroporto O'Hare de Chicago, quando você olha, quando está dirigindo por baixo de onde os aviões estão pousando, sempre há uns 5 ou 6 aviões que você consegue ver vindo em sua direção e você nunca tem certeza de qual deles vai pousar primeiro. E assim, quando você se levanta para pregar e vem a um evento como este, você sempre diz: Senhor, é como se houvesse 3 sermões chegando para pousar ao mesmo tempo. Qual é aquele que vamos compartilhar hoje? E então você ora sobre isso. E às vezes você faz a escolha no último minuto e diz: Senhor, me dê alguém que diga algo. Eles vão me direcionar para um certo caminho. E assim, nosso sermão se chama Procuram-se Pregadores Fiéis. E como Jonathan disse, vamos recolher uma oferta logo antes do Elder Kelly falar para nós em nosso último segmento desta manhã. Mas o título é Procuram-se Pregadores Fiéis. E eu convido você a inclinar a cabeça comigo e convidamos a presença do Espírito Santo. Então vamos orar. Nosso Pai Celestial, agradecemos pelas bênçãos até agora neste dia de sábado. Pai, agradecemos por esta maravilhosa exposição feita pelo Dr. Herbs sobre a verdade a respeito do sábado. Agradecemos, Senhor, porque o sábado é um memorial da criação e uma celebração da libertação da escravidão do pecado. Agora, Senhor, ao falarmos sobre a necessidade de pregadores, para que todos nós, Senhor, nos levantemos, falemos e brilhemos por Ti nas horas mais sombrias da terra. Eu oro para que o Teu Espírito Santo desça sobre mim, para que Tu fales através de mim, que Tu fales por mim. Peço, Senhor, perdão pelos meus pecados, por todos os nossos pecados, para que nada se coloque entre Ti e nós nesta manhã. Então, Senhor, entregamos estes momentos em Tuas mãos. Eu oro, Senhor, para que corações sejam tocados, vidas sejam transformadas, lares sejam iluminados e comunidades sejam mudadas por tudo o que for dito e feito nesta manhã. Então, obrigado, Pai, por responder a esta oração em nome de Jesus. Nós te agradecemos humildemente. Amém? Muito bem, então esta será a nossa jornada juntos hoje. Primeiramente, vamos fazer uma breve introdução sobre o que aconteceu no livro de Atos. Vamos acompanhar os apóstolos e o sinédrio. Depois vamos analisar a história de um padre turbulento. Alguns de vocês podem conhecê-lo, outros talvez não, mas ele é um padre muito famoso, pelo menos na Inglaterra, e tem um legado aqui na América. Em seguida, vamos falar sobre os corajosos pregadores batistas que, na verdade, nos deram a primeira emenda e a liberdade religiosa em nosso país e como essa história aconteceu. E então vamos analisar, bem, o que acontece hoje e quais são os desafios que enfrentamos antes de chegarmos às nossas conclusões. Basicamente, essa é a jornada que vamos percorrer nesta manhã. Então vamos começar olhando para o livro de Atos, capítulo 5, para contextualizar aqui. Em Atos 5, os apóstolos estavam pregando sobre o Cristo ressuscitado em Jerusalém. E as autoridades não queriam ouvir isso. Eles não queriam ouvir que o Jesus que crucificaram havia ressuscitado dos mortos. E então começaram a praticar a cultura do cancelamento contra os pregadores da verdade presente. E cancelaram esses pregadores, colocando-os na prisão. E eles estavam consumidos de inveja e medo, porque a pregação da verdade presente em Atos 5 estava fazendo com que o povo se voltasse contra as autoridades religiosas da época e dissesse: vocês nos traíram e crucificaram o próprio Messias. Assim, os apóstolos foram presos, colocados na prisão, mas Deus enviou um anjo e ele os libertou da prisão. E assim, tendo sido libertos da prisão, eles voltaram diretamente a fazer o que não deveriam, que era pregar sobre o Senhor Jesus Cristo ressuscitado no Templo de Jerusalém. E então, o Sinédrio, as autoridades judaicas, ficaram tão irritados com isso que os chamaram para uma entrevista. E você vê na tela o texto de Atos 5, 27 e 28, que diz: o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: nós lhes demos ordens estritas para não pregarem em nome deste homem. E, no entanto, vocês encheram Jerusalém com o seu ensino e estão determinados a fazer recair sobre nós o sangue deste homem. Assim, os principais sacerdotes, as autoridades religiosas, estavam se opondo à pregação cheia do Espírito e à verdade do Evangelho. Agora, um dos professores mais respeitados em Jerusalém na época era um homem chamado Gamaliel,
Na verdade, ele é conhecido como Gamaliel II, mas foi uma das maiores mentes do judaísmo do primeiro século. Ele lembrou ao Sinédrio que outros pregadores já haviam surgido antes e pregado sobre revolução contra Roma. Eles pregavam que talvez fossem o Messias, eles pregavam sobre um Messias que estava por vir. E ele os lembrou de que todos aqueles pregadores anteriores, seus ministérios não deram em absolutamente nada. Eles fracassaram então, agora ele disse que era melhor não dar um castigo severo a esses apóstolos, porque se isso for de Deus, vocês não poderão lutar contra isso. E se for dos homens, não vai dar em nada. E vemos essa citação ali. Se ele diz, eu lhes digo, afastem-se desses homens e deixem-nos em paz. Porque se este plano ou este empreendimento for de origem humana, fracassará. Mas se for de Deus, vocês não conseguirão derrotá-los. Nesse caso, vocês podem até ser encontrados lutando contra Deus. Então, aqueles pregadores perseguidos, depois de serem açoitados, foram soltos de volta à convivência geral e voltaram diretamente ao que Deus os havia chamado para fazer: proclamar as boas novas de Jesus de Nazaré como Jesus o Cristo ou Jesus o Messias. Eles pregavam sobre um Salvador que ama o pecador, um Salvador que toma o lugar, um Salvador que assume a culpa, um Salvador que carrega a culpa, um Salvador ressuscitado e um Salvador que em breve virá. Isso era o que eles pregavam e a elite estabelecida e a hierarquia de sua época os perseguiam. Mas Deus estava com esses pregadores e por meio deles, Deus levantou a Igreja Apostólica, a igreja mais pura que já vimos na história da salvação. No primeiro século de Cristo, Deus levantou um movimento de igrejas nas casas que chamamos de Igreja Apostólica. E ao longo da história, Deus tem levantado em cada geração homens e mulheres, como vimos em janeiro deste ano, meninos e meninas na Suécia, no movimento adventista. Deus tem levantado homens, mulheres, meninos e meninas fiéis que estão dispostos a falar a verdade sobre Deus, não importa o custo pessoal. Eles estão dispostos a arriscar tudo pela salvação de almas doentes pelo pecado, mesmo que isso signifique sacrifício pessoal, cancelamento oficial ou rejeição pública. E assim, quero agora fazer a transição para um caso que talvez alguns de vocês conheçam, e é o caso do sacerdote turbulento, cujo nome era Thomas Becket. Algum de vocês já ouviu falar de Thomas Becket? Ele é um personagem muito famoso na história religiosa britânica e, na verdade, tem influência na América até hoje, influência essa sobre a qual falaremos em alguns instantes. Mas quem era esse tal Thomas Becket? Bem, ele foi, na verdade, o arcebispo de Cantuária de 1162 a 1170 d.C. e foi nesse período. Isso foi antes da Reforma, então ele era o arcebispo católico de Cantuária. Então quem foi esse Thomas Becket? Bem, ele nasceu em Londres, em uma família de um cavaleiro pobre que havia chegado com a invasão normanda em 1066 d.C., e seu pai valorizava a educação, então conseguiu colocar o filho em uma escola de gramática. E na Inglaterra nós tivemos escolas de gramática e escolas públicas. E uma escola de gramática é quando você tem 11 anos. Escolas de gramática são escolas privadas, onde você pode dizer que os melhores academicamente vão para as escolas de gramática, e quando você tem 11 anos, você faz uma prova no sistema educacional inglês, e os melhores vão para as escolas de gramática para que possam, de certa forma, avançar mais rápido. Essas são as pessoas que têm o azar de estudar geometria aos 11 anos e cálculo aos 12 anos, e seja lá o que mais abençoa suas mentes. Mas ele foi para uma escola de gramática aos 11 anos, e depois disso conseguiu um emprego como escriturário no negócio do pai. O negócio não ia bem, então seu pai arranjou para que ele conseguisse um emprego como faz-tudo, literalmente um faz-tudo, com o então arcebispo de Canterbury, o clérigo mais importante do país, um homem chamado Theobald de Became. E assim esse jovem, Thomas Becket, estava basicamente trabalhando como assistente administrativo. Ele fazia recados para o arcebispo de Canterbury, e ao fazer isso, ele demonstrou que era inteligente, articulado, tinha bom senso e era digno de confiança. Então, muito em breve, o arcebispo de Canterbury começou a usar esse jovem Thomas Becket como seu emissário pessoal. Se ele queria enviar uma mensagem ao Papa em Roma, ele a enviava com Thomas A. Becket. Se ele queria negociar algo com o rei da França, ele enviava Thomas Becket. E assim, Thomas Becket tornou-se um embaixador de confiança do arcebispo de Canterbury. Agora, o rei da Inglaterra, na época, era um sujeito chamado Henrique II. Essa não é uma foto muito boa dele, mas não tenho certeza se temos fotografias contemporâneas. Pelo menos não consegui encontrar nenhuma na Amazon ou no Google.
Mas Henrique II, ele foi rei da Inglaterra de 1154 a 1189 e foi um grande rei em termos de suas habilidades organizacionais. E ele precisava ser, porque se você olhar para onde ele era rei da Inglaterra, mas não da Escócia. Ele era rei da Inglaterra, era rei da Normandia, que fica no norte da França. Ele era rei de Anjou, que é uma região no sudoeste e oeste da França, Aquitânia e Bretanha, além de partes do país de Gales e partes da Escócia. E o rei Henrique II, ele era um rei muito enérgico e percebeu que sob seu comando estavam todos os barões, e os barões comandavam seus próprios tribunais. E alguns desses tribunais eram injustos. Então ele instituiu um sistema em que empregaria juízes da coroa, magistrados, e eles fariam um circuito por todos os tribunais dos barões e suas regras, seus julgamentos prevaleceriam sobre os julgamentos dos barões, e eles passaram a ser conhecidos como juízes de circuito. Nós temos um circuito na América, temos o 5º circuito, o 6º circuito, o 7º circuito, temos o Tribunal de Apelações e o sistema de tribunais federais. Tudo isso remonta a esse sujeito aqui, que criou esses juízes itinerantes, e o trabalho deles era garantir não apenas que a lei do país fosse cumprida, mas também que os precedentes fossem mantidos. E assim, se você recebesse, por exemplo, 10 chibatadas por roubar uma vaca neste condado, então a mesma punição seria aplicada aqui. E foi daí que surgiu o conceito de precedente, ou como alguns advogados chamam, equidade, que significa tratamento justo para todos dentro de um sistema jurídico. Então, Carlos Henrique II passou a maior parte do seu reinado em cima de seu cavalo, enquanto ele viajava por seu reino. Ali, você vê uma imagem da Europa Ocidental e esse é o reino dele, Inglaterra, a parte oeste da Irlanda. E então você tem as partes ocidentais da França. Acho um tanto ridículo que os franceses reivindiquem ser uma nação própria, sendo que o rei deles já foi o rei da Inglaterra e da França. Mas isso é uma questão à parte. Não vamos entrar nesse debate histórico esta manhã. Mas ele passou a maior parte do tempo viajando, e o arcebispo de Canterbury ficou tão impressionado com Thomas Becket que disse ao rei: "Você é um grande administrador, precisa de uma mente administrativa ao seu lado. Por que você não o contrata como seu servo?" E naquela época, o ministro das Finanças do reino era conhecido como Lord Chanceler do reino. E a posição ficou vaga. E aos 30 anos, Thomas Becket foi nomeado Lord Chanceler do reino. E ele era um brilhante gestor financeiro e viajou por todo o país. Naqueles dias, tudo era feito a cavalo. A corte literalmente viajava sem parar por todo o reino durante o ano inteiro. O rei nunca descansava em lugar algum. Ele precisava impor sua autoridade, manter a lei do rei. E Thomas Becket o acompanhava e passou alguns anos viajando com o rei, cuidando dos assuntos financeiros do reino. E durante esse período houve grande progresso social e econômico dentro do reino. Mas naquela época havia uma grande disputa entre o Estado, o rei e a igreja. E qual era essa disputa? A questão era: a lei civil tem jurisdição sobre os padres da igreja? Houve um confronto. A igreja dizia que se um padre fosse culpado de um crime, ele deveria ser julgado nos tribunais eclesiásticos. E o rei Henrique II dizia: não, se um padre for acusado de um crime, ele deve ser processado nos tribunais civis. E você pode pensar, bem, esse debate foi há 1000 anos. Ah, não. A guerra aconteceu em Boston no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, quando padres que eram predadores foram protegidos pela igreja dos tribunais civis e tratados no sistema eclesiástico. Esse não é um debate do passado distante. Esse é um debate que ainda acontece hoje, até mesmo em muitas partes do mundo. Hoje, no sistema católico, padres são protegidos dos tribunais civis pelos tribunais eclesiásticos. Esse não é um debate antigo. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos hoje. E assim, houve uma luta entre a igreja e o Estado. E a questão era: qual lei seria suprema? Como vimos mais cedo nesta manhã na apresentação, será que a lei de Deus vai prevalecer ou os mandamentos da igreja vão prevalecer? Bem, na época de Thomas Becket, era a lei do rei que prevaleceria, ou seria a lei da igreja que prevaleceria sobre os funcionários da igreja e, em particular, sobre os padres? E então o rei Henrique II confiava em Thomas Becket. Ele o nomeou Lord Chanceler do reino. E então, em 1162, o arcebispo de Canterbury morreu. E o rei Henrique II teve uma ideia brilhante. Ele disse:
Vou nomear meu ministro das Finanças para ser o arcebispo de Canterbury, porque confio nele e nós pensamos da mesma forma. E se eu nomear Thomas Becket como arcebispo de Canterbury, então teremos uma visão unificada entre igreja e Estado. E assim, Thomas Becket não tinha absolutamente nenhuma formação teológica. Assim, talvez no progresso eclesiástico mais rápido que já conhecemos na história ocidental, ele foi ordenado sacerdote no dia 2 de junho, sem nenhuma formação teológica. E no dia seguinte, ele foi ordenado arcebispo de Canterbury, talvez o avanço eclesiástico mais rápido da história do cristianismo ocidental. E uma vez que Thomas Becket se tornou arcebispo de Canterbury, parece que ele teve uma profunda experiência de conversão. E ele percebeu que naquele momento tínhamos um bom rei, Henrique II. O que acontece se tivermos um rei ruim? E o que acontece se o rei ruim quiser impor suas leis à igreja? E assim, Thomas Becket tornou-se um defensor da separação entre igreja e Estado, como arcebispo católico de Canterbury, porque ele via o perigo não na igreja impondo sua vontade ao Estado, mas no Estado impondo sua vontade à igreja. E assim surgiu um conflito entre Henrique II e Thomas Becket, seu antigo e confiável ministro das Finanças. E esse conflito estava dividindo o reino porque grande parte do território era controlada pela igreja através dos mosteiros. Assim, as tensões aumentaram e em um dia fatídico, Henrique II fez uma pergunta decisiva. Ele disse: "Ninguém vai me livrar deste padre turbulento?" Depois, ele alegou que era uma pergunta retórica. Ele foi mal interpretado, foi mal compreendido. Ele foi. As pessoas queriam se aproveitar de seus acessos de raiva, mas seja como for, havia 4 cavaleiros bebendo com o rei naquela noite. Sabemos os nomes deles: Reginald Fitzurse, Hugh de Morville, William de Tracy e Richard Le Breton, do norte da França. Eles ouviram o rei e, querendo agradar aquele rei irado, cavalgaram por algumas noites e dias até Canterbury para encontrar Thomas Becket. Eles o encontraram celebrando um serviço religioso no altar do arcebispo, na Catedral de Canterbury. E lá eles confrontaram o arcebispo. Eles não pediram muito em troca, mas simplesmente decidiram abatê-lo na frente da congregação. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles arrancaram o topo da cabeça dele com seus machados e espadas. E na verdade temos relatos de testemunhas oculares sobre isso, relatos esses que foram registrados no sistema jurídico e que ainda possuímos. Diz lá que o ímpio cavaleiro de repente avançou sobre ele e arrancou o topo de sua coroa. Esse é o topo da cabeça dele. Foi arrancado junto com o santo crisma consagrado a Deus. Então, com outro golpe recebido na cabeça, ele permaneceu firme, mas com o terceiro, o mártir ferido dobrou os joelhos e cotovelos, oferecendo-se como um sacrifício vivo, dizendo em voz baixa, e agora perdi meu lugar aqui. Pelo nome de Jesus e pela proteção da igreja, estou pronto para abraçar a morte. Mas a terceira noite infligiu uma ferida grave naquele que havia caído. Com esse golpe, sua coroa, que era grande, separou-se de sua cabeça, de modo que o sangue ficou branco por causa do cérebro, mas não menos, o cérebro ficou vermelho por causa do sangue, e isso tingiu de púrpura a aparência da igreja. O quinto, não um cavaleiro, mas um clérigo que havia entrado com os cavaleiros, colocou o pé sobre o pescoço do santo sacerdote e precioso mártir, e, é horrível dizer, espalhou os miolos com o sangue pelo chão, exclamando aos demais: "Podemos sair daqui, cavaleiros, ele não vai se levantar novamente." Provavelmente não. Ele realmente não se levantou novamente. Os cavaleiros fugiram e o horror se espalhou por toda parte, não apenas por uma nação, mas por toda a Europa Ocidental. Como ousaram esses cavaleiros matar Thomas Becket, que era amplamente conhecido como um bom arcebispo de Canterbury e um bom administrador nacional. A nação se levantou contra o rei e o rei teve que se humilhar e caminhar descalço por dias em uma peregrinação até Canterbury para expressar seu remorso pelo assassinato de Thomas Becket. Becket foi então canonizado pelo Papa Alexandre III em 1173, apenas 2 anos depois. Essa é uma das canonizações mais rápidas da história da Igreja Católica. E o seu túmulo, como você vê aí na tela, você pode visitá-lo hoje no arcebispado, na Catedral de Canterbury. Ela se tornou o santuário mais popular da história britânica por cerca de 600 anos, inspirando peregrinações e veneração durante séculos de toda a Europa. Eliminar aquele padre turbulento ampliou sua vida, seus ensinamentos e seu exemplo por séculos futuros, e seu legado vive até mesmo aqui na América.
Aqui na América temos o Becket Fund for Religious Liberty, que existe lá em Washington, D.C. O Becket Fund for Religious Liberty é baseado nos princípios que Thomas Becket defendia lá nos anos 11 centenas. É um instituto jurídico e educacional sem fins lucrativos e apartidário que se inspirou na vida e nos ensinamentos do arcebispo Thomas Becket, aquele padre turbulento que foi eliminado por um rei vingativo. Seu crime? Insistir que igreja e Estado deveriam ser separados. Vamos chegar a um exemplo mais recente em nossa própria história aqui na América: os corajosos batistas. Assim, no final da década de 1590 e início dos anos 1600, a Igreja da Inglaterra tinha muitas influências papais, especialmente em seus cultos. E até hoje, na Inglaterra, uma igreja anglicana, na América ela é chamada de episcopal, a igreja anglicana. Cada congregação é ou de alta igreja ou de baixa igreja. E alta igreja significa que o culto se parece e tem o mesmo clima de um culto católico. E baixa igreja significa que se parece mais com um culto batista ou metodista. E é muito mais informal. Então, a Igreja da Inglaterra tinha muitas influências papais em seu interior no final da década de 1590. E lembramos que Henrique VIII, ou Henry VIII, não fundou a Igreja da Inglaterra por alguma profunda convicção religiosa. Ele fundou a Igreja da Inglaterra porque estava cansado de sua primeira esposa e queria que o Papa anulasse o casamento deles. E como o Papa não quis anular seu casamento, ele disse: bem, então vou simplesmente romper o relacionamento com Roma. Vamos criar nossa própria igreja. Eu serei o chefe da Igreja da Inglaterra e anularei meu próprio casamento. Isso sim é mudar as regras do jogo. Portanto, a Igreja da Inglaterra não foi fundada por uma convicção teológica profunda, embora essas convicções tenham surgido mais tarde entre os membros da Igreja no século XVII. E como havia essas influências papais na Igreja da Inglaterra, surgiu dentro da própria Igreja um grupo que era conhecido então e ainda é conhecido hoje como os puritanos. E eles estavam pressionando por uma reforma dentro da Igreja para que a Igreja da Inglaterra se livrasse da ideologia papal, da teologia papal e das práticas papais. E desse grupo surgiram os pais peregrinos. Bem, em 1608 havia um pregador inglês. O nome dele era John Smith, que é provavelmente o nome mais inglês que se pode ter. Muitos dos nomes na Idade Média estavam relacionados à sua profissão, então esse homem provavelmente era um ferreiro. É por isso que o nome dele é Smith. Se você fosse um Miller, você fazia barris de madeira e assim por diante. E assim, se seu nome fosse John Shepherd, você era um pastor de ovelhas por profissão. E por isso, muitos dos nossos nomes hoje vêm das profissões que as pessoas tinham na Idade Média. Mas, de qualquer forma, John Smith era um pregador anglicano e em 1608 ele liderou uma congregação de dissidentes. E na tradição inglesa, o dissenso tem uma longa e nobre tradição. Você tem a Igreja da Inglaterra, que era parcialmente papal em sua teologia. Então, por centenas de anos, você teve ministros dissidentes e congregações dissidentes que queriam se manter fiéis ao evangelho puro e não aceitar a influência papal. Esses dissidentes acabaram na Escócia, acabaram em partes do país de Gales, acabaram em partes da Irlanda. Muitos deles enfrentaram perseguição, como John Bunyan, que escreveu O Peregrino. E assim, havia uma longa tradição na Inglaterra de pregadores dissidentes. Bem, John Smith, por volta de 1608, se convenceu de que o batismo infantil não era bíblico, e ele ensinou o princípio do batismo de crentes. Mas você, o que devemos fazer para sermos salvos? Atos 2, 38, 39, a resposta é: arrependam-se e sejam batizados e creiam no nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se você vai ser batizado, deve ser porque acredita no Evangelho. E assim ele começou a ensinar o princípio do batismo de crentes em vez do batismo infantil. E isso foi um golpe no poder da Igreja da Inglaterra. É mais ou menos como se eu fizesse uma série de 4 partes sobre o dízimo, teria o mesmo efeito, ok, no mundo adventista moderno, mas a crença de que o batismo infantil era o núcleo do poder eclesiástico. Por que isso? Porque na Igreja da Inglaterra, assim como na Europa, com a Igreja de Roma, quando os bebês nasciam, eram imediatamente batizados. E uma vez batizado, você agora fazia parte da Igreja da Inglaterra ou da Igreja de Roma, sujeito à autoridade eclesiástica, às regras e às leis daquela igreja. E você não podia escapar disso a menos que fugisse do país e talvez se tornasse um protestante do ponto de vista católico ou um dos pais peregrinos do ponto de vista anglicano.
Uma vez batizado nessa igreja como bebê, você ficava preso a esse sistema, a menos que fizesse uma mudança radical em sua vida. E John Smith começou a pregar que o batismo infantil não é bíblico. A igreja não tem o direito de impor suas opiniões, sua estrutura e sua autoridade sobre os bebês, e devemos praticar o batismo de crentes. E por esse ensinamento, ele foi perseguido pelos bispos anglicanos. E então ele fugiu para Amsterdã. Bem, mais ou menos na mesma época você tem os Pais Peregrinos e há uma réplica em escala do Mayflower que navegou até aqui para a América. E você conhece a história da Pedra de Plymouth e dos Pais Peregrinos vindo para a América? Bem, em 1638 eles eram dissidentes e foram rejeitados pela hierarquia anglicana. Então chegamos a Roger Williams aqui na América e ele, junto com outro homem chamado John Clark, fundou as duas primeiras congregações batistas na América, em Rhode Island. Acho que tenho com uma foto disso aqui. Aqui está. Essa é a primeira igreja batista da América. Ela fica em Providence, Rhode Island, e foi fundada em 1638 por Roger Williams. E dizemos, bem, essa é uma igreja batista. Isso não tem muita importância hoje em dia, mas na época, ser batista significava batismo de crentes, não batismo infantil. Era uma rejeição da jurisdição exclusiva da Igreja da Inglaterra sobre todos os bebês nascidos na terra da Inglaterra e em seu império. E, portanto, isso era uma rejeição da união entre Igreja e Estado que existia na Inglaterra, porque até hoje o rei da Inglaterra é o chefe da Igreja da Inglaterra. E era uma rejeição das reivindicações papais de que se você nasce em um país católico, você será batizado quando bebê e, portanto, estará sujeito às regras e à autoridade do papado. Então, hoje em dia dizemos, bem, essa é uma igreja batista, sem realmente pensar no profundo significado que o nome batista representa. Na verdade, significa batismo de crentes. E John William Roger Williams fundou a primeira congregação batista dos Estados Unidos. O que esses batistas ensinam no início dos anos 1600? Eles ensinavam a justificação pela fé, a necessidade de uma conversão pessoal, a necessidade do batismo de crentes e o sola escritura. E eles rejeitavam as igrejas nacionais em favor de uma abordagem congregacionalista. E rejeitavam as igrejas nacionais porque diziam que igrejas nacionais sempre levam à perseguição. O que ouvimos esta manhã do Dr. Herbs, que quando há união entre igreja e Estado, isso sempre leva à perseguição. E os batistas, na década de 1630 em Rhode Island, entenderam muito bem esse princípio. Eles foram perseguidos pela Igreja da Inglaterra na Inglaterra e depois Roger Williams foi perseguido pelos puritanos em Massachusetts. E por isso entenderam que uniões entre Igreja e Estado não são benéficas. Então, esses batistas cresceram rapidamente pelas 13 colônias, apesar da intensa perseguição do estabelecimento anglicano desde a década de 1630, porque os batistas enfatizavam a necessidade de uma experiência pessoal com Jesus Cristo, de que sua fé não deveria ser apenas teológica, não deveria ser apenas intelectual, não deveria ser apenas litúrgica. Sua fé deveria ser viva, pessoal e vívida. E assim, os batistas se espalharam pelas 13 colônias na Virgínia. Esses são os 5 ensinamentos centrais dos batistas que eles pregavam nas décadas de 1630, 1640 e 1650 aqui na América e na Virgínia. A Virgínia era a maior das 13 colônias. Se você olhar um mapa da Virgínia ao longo do tempo, desde sua fundação inicial, a Virgínia ia até o Pacífico, literalmente, porque a carta dizia que tudo a oeste de uma certa linha de latitude, tudo a oeste disso seria Virgínia. E quando olhamos para o mapa da Virgínia hoje, não percebemos que originalmente a Virgínia ia meio que para o norte, subindo até, subia pelo lado oeste da Pensilvânia e atravessava todo o meio oeste até Oregon, Washington e Califórnia. A Virgínia era de longe o maior estado. Agora, esse era um estado teórico, mas de fato existiu. Se você olhar os mapas da Virgínia, ela vai ficando cada vez menor, menor e menor. Depois, mais tarde, a Virgínia Ocidental também se separou. Então aí está o mapa das 13 colônias. E a Virgínia, na época, era a maior das colônias, era a mais poderosa economicamente. E havia uma união estabelecida entre a Igreja Anglicana, ou Igreja Episcopal, e o governo do estado da Virgínia. E assim, os clérigos, os bispos anglicanos, tinham a autoridade de conceder licenças para pregar. E assim, a Virgínia tinha uma união entre Igreja e Estado. O dízimo era coletado por lei, extraído à força da população, e então redistribuído ao clero. E era isso que estava acontecendo na Virgínia na década de 1650.
E por causa disso, a vitalidade espiritual diminuiu em toda a colônia da Virgínia. E houve um aumento nos jogos de azar, rinhas de galo e corridas de cavalos, e muitas outras atividades que afastavam os homens dos cultos de domingo. Mas muitas pessoas eram atraídas pelos pregadores batistas itinerantes e clandestinos que estavam pregando. A necessidade de um encontro pessoal com Cristo e a necessidade de nascer de novo em um nível pessoal. E a necessidade de, se necessário, criar igrejas domésticas para sair debaixo do domínio do establishment anglicano. E esses batistas foram espancados, atacados por multidões, apedrejados e presos. E mais notavelmente, isso aconteceu em Culpeper, Virgínia. E mesmo assim, eles permaneceram fiéis à sua pregação. E se você for a Culpeper hoje visitar a Central Baptist Church, eles têm um pequeno museu dedicado aos pregadores batistas desde a década de 1650. E isso nos afeta diretamente hoje, como estamos prestes a ver. Então, muitos anos atrás, eu contei uma história infantil em uma igreja de vila. E eu estava falando sobre, você sabe, depois de 20 anos de casamento, eu sou mandado para o mercado e não consigo lembrar o que devo fazer. E eu disse que o motivo disso é que, após 20 anos de casamento, isso é o que os psicólogos forenses chamam de institucionalização. Eu já não sou mais capaz de pensar racionalmente ou intelectualmente fora do ambiente doméstico. E alguns de vocês, homens, já sabem do que estou falando, que vocês precisam de orientação para tudo, senão as coisas saem do controle. Bem, eu disse para as crianças, vocês precisam aprender essa palavra de 8 sílabas, institucionalização. E os homens estavam rindo na congregação, enquanto as mulheres me lançavam olhares fulminantes. A outra palavra que quero compartilhar com vocês hoje e é esta: desestabelecimento. Desestabelecimento. Então, desestabelecimento significa que havia algumas pessoas, os padres e pastores anglicanos, que apoiavam o estabelecimento, a união entre a igreja anglicana e o estado da Virgínia, e os batistas eram contra o estabelecimento, então eles eram desestabelecimentaristas. Então, esse é o trava-língua que você pode dominar hoje à noite, desestabelecimento. E um desses pregadores presos foi este homem aqui chamado John Leland. Ele era abolicionista, ele era um defensor da liberdade de consciência. E mais importante ainda, ele era um amigo próximo de Thomas Jefferson e James Madison. E esse relacionamento foi essencial para o que aconteceu com a promulgação da primeira emenda. John Leland era escritor, nós temos seus escritos até hoje. E foi isso que ele escreveu. Ele disse: todo homem deve prestar contas de si mesmo a Deus e, portanto, todo homem deve ter liberdade para servir a Deus da maneira que melhor se concilie com sua consciência. Se o governo puder responder pelos indivíduos no dia do juízo, então que os homens sejam controlados por ele em assuntos religiosos. Caso contrário, que os homens sejam o quê? Que os homens sejam livres. Então, você sabe, se a irmã White tivesse escrito isso, eu diria, louvado seja o Senhor. Mas John Leland escreveu isso como um pregador batista. E é absolutamente verdade o que ele escreveu aqui, que os governos não podem responder pelas ações dos indivíduos. Cada um de nós deve responder diante de Deus por nossas palavras e nossos atos, e, portanto, precisamos ser capazes de agir em harmonia com nossa consciência. E foi isso que John Leland estava pregando. Lá nas décadas de 1750, 1760 e 1770, bem, influenciado por John Leland. Thomas Jefferson escreveu o Estatuto da Virgínia para a Liberdade Religiosa em 1777, que foi votado em janeiro de 1786. É um estatuto incrível sobre liberdade religiosa, e é isso que o Estatuto da Virgínia para a Liberdade Religiosa, que foi redigido em 1777, diz. Repare, está próximo da Revolução Americana e da Declaração de Independência. Foi redigido por Thomas Jefferson. E é isso que diz o Estatuto da Virgínia. Ele diz, considerando que o Deus Todo-Poderoso criou a mente livre, agora a ímpia presunção de legisladores e governantes, civis assim como eclesiásticos, que sendo eles mesmos, mas homens falíveis e não inspirados, assumiram domínio sobre a fé dos outros, estabelecendo suas próprias opiniões e modos de pensar como os únicos verdadeiros e infalíveis, e assim tentando impô-los aos demais, o que estabeleceu e manteve religiões falsas na maior parte do mundo e ao longo de todo o tempo. Fica decretado pela Assembleia Geral que nenhum homem será obrigado a frequentar ou apoiar qualquer culto religioso, local de adoração ou ministério, seja qual for. Nem será forçado, restringido, molestado ou onerado em seu corpo ou bens, nem sofrerá de qualquer outra forma por causa de suas opiniões ou crenças religiosas.
mas que todos os homens serão livres para professar e, por meio de argumentos, defender, isso é liberdade de expressão e liberdade religiosa, suas opiniões em questões de religião, e que isso de forma alguma diminuirá, ampliará ou afetará suas capacidades civis. Ou seja, não há teste religioso para pessoas em cargos públicos. Certo, vou continuar ali na parte em vermelho. Diz: no entanto, somos livres para declarar e declaramos que os direitos aqui afirmados são direitos naturais da humanidade. Ou seja, eles não são concedidos pelo governo, eles vêm de Deus. E que, se qualquer ato for futuramente aprovado para revogar o presente ou restringir sua aplicação, tal ato será uma violação dos direitos naturais. Agora, esse Estatuto da Virgínia sobre liberdade religiosa foi redigido em 1777 e em 1788. John Leland se encontrou com James Madison, o pai da Constituição americana, e eles tiveram uma conversa em uma área rural da Virgínia. E essa conversa levou à adoção da Constituição pela Virgínia, a Constituição do Zeboá, Constituição. Mas então Madison, fortemente influenciado por John Leland, ele apresentou a primeira emenda ao Congresso, que temos em nossa Constituição, a Declaração de Direitos, que garante liberdade religiosa, liberdade de expressão e uma imprensa livre. Então James Madison, fortemente influenciado pelo pensamento de John Leland, apresentou essa emenda à Constituição dos Iowa. Constituição. O Congresso deve fazer que tipo de lei? Nenhuma lei que respeite o estabelecimento de uma religião ou proíba o livre exercício dela, ou restrinja a liberdade de expressão, de imprensa ou o direito do povo de se reunir pacificamente e de peticionar ao governo para reparação de queixas. E assim, quando você olha para a história da primeira emenda americana e para a liberdade que temos hoje de religião, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, a liberdade de ter uma religião ou de não ter uma religião, a liberdade de adorar de acordo com sua consciência, podemos traçar isso não apenas a James Madison, que apresentou essa emenda para a Declaração de Direitos, mas podemos traçar isso aos pregadores batistas, que tiveram uma influência tão profunda em Fonsonham. Em particular, o pastor John Leland, no final da década de 1780. Esses corajosos pregadores batistas, eles suportaram difamação e perseguição na Inglaterra. Eles foram perseguidos na Europa. Eles foram perseguidos em Massachusetts. Eles foram perseguidos em todas as 13 colônias, desde o período de 1638 até a época da Constituição dos Estados Unidos da América. Constituição. Eles foram perseguidos pelos líderes da Igreja Anglicana na Virgínia por quase 100 anos. Eles foram odiados e caçados pelo establishment anglicano, mas ainda assim, sua mensagem de liberdade de consciência triunfou, e seu legado é a primeira emenda à Declaração de Direitos. Enquanto louvavam a Deus por aqueles corajosos pregadores batistas que durante mais de 100 anos nas 13 colônias e antes disso na Inglaterra, eles pregavam. Primeiro o batismo dos crentes, depois a justiça pela fé, como eles entendiam, e então a separação entre igreja e Estado e o direito de adorar a Deus de acordo com a sua consciência. E essa primeira emenda à Declaração de Direitos, este é o princípio fundamental sobre o qual a América foi construída. Porque liberdade de consciência significa liberdade para pensar. E quando você tem liberdade para pensar, tudo flui a partir disso. Tudo. E é por isso que o discurso forçado é um ataque à liberdade de consciência. Talvez você conheça Jordan Peterson nos Estados Unidos e no Canadá. Ele ganhou destaque em 2016, porque o governo canadense aprovou uma lei exigindo que você usasse pronomes preferenciais. E ele disse: se você está obrigando o discurso, isso significa que está obrigando a forma como eu penso. Isso significa que o governo está entrando entre as minhas duas orelhas, aqui em cima. E uma vez que o governo tem o direito de obrigar o pensamento, então vocês já não são mais um povo livre. E assim, vemos essas lutas acontecendo ainda hoje, com o discurso forçado em certas partes do nosso país. E que você deve usar certos pronomes. Na Irlanda, há cerca de 3 meses, um professor católico foi condenado à prisão perpétua porque se recusou a usar os pronomes preferenciais de um de seus alunos. Isso se tornou um caso muito famoso no sistema jurídico irlandês. E vemos a Irlanda que teve o catolicismo por mais de 1000 anos, e alguns dos abusos foram tão terríveis. Com as lavanderias de Madalena e as casas de trabalho para os meninos, que em meados da década de 1990 houve uma enorme reação na Irlanda, e agora a Irlanda é muito, muito secular. E a Irlanda votou a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, do aborto irrestrito e de várias outras coisas nos anos 1990 e início dos anos 2000, como uma reação contra 1000 anos de supremacia católica.
E nessa reação, esse pregador católico professor acabou de receber uma longa sentença de prisão perpétua porque se recusa a usar os pronomes preferidos. E essas lutas não são do passado, essas lutas estão acontecendo diante de nós hoje. Elas estão acontecendo diante de nós hoje. O mundo é movido por ideias e, mais importante ainda, o mundo é movido pela verdade. Assim como no caso dos apóstolos diante do Sinédrio, assim como no caso de Thomas A. Becket e Henrique II na Corte Real, como no caso daqueles batistas na Virgínia e a Igreja Anglicana estabelecida, sempre que há um confronto entre uma estrutura dominante e ideias vivas, se essas ideias forem ordenadas por Deus, as ideias vivas inevitavelmente sobreviverão e triunfarão sobre essas estruturas estagnadas. Você não pode suprimir a verdade. A verdade sempre triunfará. E quanto aos dias de hoje? Então, eu tenho um slide ali. Eu deveria falar sobre isso, não deveria? Isso não estava nas minhas anotações aqui. Talvez tenha sido uma adição de última hora. Então, quando os puritanos vieram para a América, havia um pregador puritano pouco antes de ele atravessar o Atlântico em 1630. Ele fez um sermão muito famoso chamado Um Modelo de Caridade Cristã. E a visão puritana da América, ele disse. Essa frase, ele disse, devemos considerar que seremos como uma cidade sobre um monte. Os olhos de todo o povo estão sobre nós. E a visão puritana da América era que a América seria um Estado teocrático. Teríamos a mesma união entre igreja e Estado que existia na Inglaterra, que havia na Europa com os anglicanos e os católicos, mas agora essa América seria um Estado puritano. E foi isso que Roger Williams rejeitou, e foi isso que fez com que ele fosse expulso da colônia da Baía de Massachusetts. E havia duas visões da América entre os puritanos, ou a visão autoritária de John Winthrop de uma cidade sobre a colina, ou a visão de Roger Williams, a visão de liberdade de consciência e tolerância mútua. Qual delas prevaleceria na Constituição americana? A visão autoritária ou a visão de tolerância mútua? Foi a visão batista de Roger Williams. E podemos louvar a Deus por isso hoje. Deus agiu através de Thomas Becket. Ele agiu através daqueles pregadores batistas. Você sabe, Deus age em diferentes grupos e em diferentes épocas, de maneiras diferentes. E precisamos ser honestos, reconhecer que, na história da salvação, Deus fez coisas incríveis. E hoje as liberdades que desfrutamos aqui em Berrien Springs existem porque, por mais de 100 anos, pregadores batistas enfrentaram intensa perseguição nas 13 colônias. E eles defenderam não apenas a sua própria liberdade de consciência, mas a liberdade de consciência de seus filhos, dos filhos de seus filhos e assim por diante. Portanto, a liberdade de consciência é um presente que é passado de geração em geração e cabe a nós defendê-la, para que a próxima geração possa caminhar na mesma luz e privilégios. E quanto aos dias de hoje? Bem, eu diria que hoje precisamos de pregadores cheios do Espírito mais do que nunca. Por que isso? Porque a escuridão está descendo sobre o nosso mundo. Há uma escuridão espiritual descendo sobre nossa terra e ao redor do mundo. E pessoas que não seguem nenhuma fé específica sentem que o mundo está indo pelo caminho errado, que as coisas estão meio que desacelerando, se desgastando e desmoronando. Seja olhando para o meio ambiente, para a economia ou para o sistema político. Ontem à noite eu estava sentado em South Bend esperando os aviões chegarem. Todos os aviões estavam atrasados. E então eu tive o privilégio de ter uma visão privilegiada sentado no estacionamento do La Quinta, porque lá é de graça. E a gente não sabia se às 7, 8, 9, 10 horas algum desses aviões ia chegar para os nossos palestrantes. E na minha frente havia um grupo de adolescentes, talvez de 8 a 18 anos, era como uma turma, todos usando moletom com capuz. E eles iam de um lado para o outro, brigando no estacionamento, e estavam brigando no estacionamento. E eu observava e não conseguia discernir, será que havia dois grupos ali? Então tinha alguém que estava muito agressivo. Acho que alguns deles estavam bebendo ali e batiam nos carros das pessoas. E então uma mulher foi importunada e tiveram que chamar o 190 e tipo 5 viaturas chegaram e as crianças evaporaram na escuridão. E assim que as viaturas foram embora, as crianças voltaram de novo. E eu pensei, não quero ficar aqui fora sozinho com essas crianças à noite. E eu fiquei pensando, tipo, onde estão os pais dessas crianças? Essas crianças simplesmente se envolvendo em uma espécie de guerra de rua, bem do lado de fora dos portões do aeroporto de South Bend. Então vemos diante dos nossos próprios olhos, as normas sociais estão se desfazendo. As expectativas sociais estão sendo reduzidas o tempo todo. Hoje em dia, você não pode ter nenhuma expectativa social em relação a ser acusado de intolerância ou preconceito,
E quanto aos dias de hoje, quero fazer 4 pontos aqui. O primeiro é este: quando a voz profética é silenciada, o mal se espalha pela terra. Na história de Acabe e Jezabel, eles não apenas importaram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá e os sustentaram com recursos públicos, uma união de igreja e Estado naquela época, mas também iniciaram a exterminação dos profetas de Deus. Eles forçaram os profetas de Deus à clandestinidade. Havia 100 profetas fiéis que foram preservados por um servo do rei chamado Obadias. Ele os preservou em 2 cavernas, 50 homens por caverna, mas Acabe e Jezabel estavam determinados a silenciar a voz dos pregadores fiéis na terra de Israel. O que aconteceu com Elias? Bem, Elias se escondeu junto ao ribeiro de Querite. Deus lhe disse ali, Deus disse, saia imediatamente deste lugar e atravesse o Jordão até o ribeiro de Querite, pois ordenei aos corvos que te alimentem. E quando o ribeiro seca e não há mais água no ribeiro, então Deus diz a Elias, é o mesmo comando em hebraico, apenas mudando os lugares. Ele diz, saia imediatamente deste lugar e vá para um lugar que eu te mostrarei, para a terra de Sarepta, pois ordenei a uma viúva lá que te alimente. E assim, por 3 anos e meio, Elias ficou escondido, fora da vista do público durante a seca em Israel. Enquanto Elias estava escondido do público, não havia nenhuma barreira pública contra o avanço da idolatria e do culto aos demônios. A adoração de ídolos foi e sempre será a adoração de demônios. E é por isso que leva a uma espiral moral descendente, porque o culto aos demônios incentiva você a seguir seus próprios desejos inflamados. E assim, a nação de Israel desceu. A mais grosseira imoralidade sexual. Sabemos pela arqueologia que havia todo tipo de perversão e crueldade na cultura cananeia. Isso incluía estupro, homossexualidade, prostituição ritual e de templo, pedofilia, sacrifício de crianças e assassinato. Portanto, quando a voz profética é silenciada, quando não há uma voz pública dizendo assim diz o Senhor, e o povo não sabe o que é esse assim diz o Senhor, as pessoas têm mais probabilidade de descer ao abismo da imoralidade. Hoje, em nosso mundo, em nossa igreja, vivemos em um mundo de cultura do cancelamento para pregadores proféticos. Vivemos em um mundo de narrativas dominantes, adotadas de um mundo caído. Vivemos em um mundo de interesses corporativos, financeiros e jurídicos estabelecidos e de laodiceanismo espiritual. Empregamos advogados, gerentes de risco, especialistas em comunicação, especialistas em contratos federais de saúde, gerentes de contas de investimento para aposentadoria, gerentes de contas do mercado financeiro, gerentes de patrimônio corporativo. Vemos professores culturalmente marxistas em nossas faculdades, temos administradores woke, e subjugamos formalmente as consciências de todos aqueles no movimento adventista aos objetivos e metas das Nações Unidas que rejeitam a Deus, e tudo isso junto conspira para silenciar os pregadores fiéis da Bíblia hoje nos Estados Unidos. Essa é a verdade. Quando a voz profética é silenciada, o mal se espalha pela terra. Ezequiel 22:30 diz o seguinte: E procurei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha diante de mim a favor da terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. E Deus ainda está procurando hoje, e talvez quando você olhar no espelho verá o que Deus está olhando. Talvez Deus esteja chamando você para reparar o muro e se colocar na brecha nesta geração. O livro do profeta Profecia e Reis descreve assim: lemos que homens que deveriam estar de pé como guardiões fiéis da lei de Deus discutiram tanto até que a política ou o manual da igreja tomou o lugar da fidelidade e o pecado passou a ser tolerado sem repreensão. Quando a voz da repreensão fiel será ouvida novamente na igreja? E em Michigan, os pregadores não têm permissão para repreender na igreja. Assim, o Espírito Santo é apagado em nossos púlpitos de Michigan pelo cancelamento de pregadores que repreendem o pecado aberto dentro do corpo de Cristo, isto é o que está acontecendo ao nosso redor. Quando as autoridades religiosas silenciam pregadores fiéis à Bíblia que pregam contra pecados populares entre o povo de Deus, esses líderes não estão preservando o corpo de Cristo, estão removendo a barreira contra um declínio espiritual ainda maior e apressando o juízo de Deus sobre uma igreja laodiceana. O próximo princípio que vemos é que quando a voz profética se cala, o povo se perde. Sem a voz da consciência ecoando do púlpito, uma geração inteira pode crescer sem saber distinguir o certo do errado ou a mão esquerda da direita. Deus expressou esse princípio em Jonas, capítulo 4, no último versículo desse livro, onde Deus está dialogando com Jonas e diz:
E não deveria eu ter compaixão de Nínive, aquela grande cidade que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda e também muitos animais. Quando a voz da verdade e o chamado à reforma espiritual são silenciados no púlpito, uma geração cresce sem saber mais o que é certo ou errado. Deixe-me dar um exemplo. Na semana passada, a revista Spectrum celebrou a vida e o ministério de um pastor da Igreja Adventista de Glendale, na Califórnia, que está em um casamento homoafetivo há 20 anos. Como pastor daquela igreja, e fizeram uma matéria elogiosa celebrando-o como um pioneiro e desbravador. E assim por diante, e assim por diante. E nossos filhos leem isso aqui em Berrien Springs na internet. Mas em Michigan você não pode falar sobre essas coisas. Você não pode questionar a estrutura a partir do púlpito, o que significa que seus filhos e meus filhos. Aqui vem esses artigos celebrando um pastor em casamento homoafetivo há 20 anos. E eles não ouvem nada do púlpito ou em sua igreja que diga que isso não está em harmonia com a vontade de Deus. Nossos filhos crescem com a ideia de que isso deve ser normal e aceitável. Então, quando você silencia a voz da repreensão e silencia a voz dos pregadores fiéis, uma nova geração é formada, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Este é o resultado. O espírito de profecia descreve assim: Deus não pode usar homens que, em tempos de perigo, quando a força, a coragem e a influência de todos são necessárias, têm medo de tomar uma posição firme pelo que é certo. Deus chama homens que travarão uma batalha fiel contra o erro, lutando contra principados e potestades, contra os dominadores espirituais das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. É a esses que ele dirá as palavras: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Deus está chamando homens e mulheres que tenham força, coragem e influência, que não tenham medo de se levantar pela verdade. Quem dera que todos nós fôssemos esse tipo de homens e mulheres hoje. Quem dera que todos nós tivéssemos a coragem, a força e a influência para firmemente defender o que é verdadeiro. Então, o próximo princípio que analisamos aqui é este: quando a voz profética é cancelada, o principal meio de comunicação de Deus é silenciado entre o seu povo. Você sabe, as pessoas perguntam, a pregação ainda importa? E eu diria admitidamente, talvez eu, o pastor Kelly e todos os pregadores de hoje. Temos um interesse pessoal nisso, mas a pregação ainda transforma vidas. A pregação transforma vidas. A pregação não é sobre preencher um espaço. A pregação não é sobre cobrir um pregador doente. A pregação não é sobre corrigir membros. É sobre atender às necessidades espirituais da sua congregação no tempo e lugar em que vivem. É sobre aproximar as pessoas do nosso amoroso Pai Celestial em arrependimento e confissão para receber o derramamento do Espírito Santo. A pregação é sobre exaltar Jesus, para que, se eu for exaltado, atrairei todos a mim. A pregação é sobre cumprir a promessa de João 6. Jesus diz: "E se alguém vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora." Que promessa linda! Que seja quem for você, de onde quer que venha, se vier a mim, jamais o rejeitarei. E se você olhar para os 12 discípulos, Jesus nunca dispensou um discípulo, nem mesmo Judas. Jesus nunca dispensou um discípulo. E seu ministério foi o cumprimento dessa promessa lá em João capítulo 6. A pregação é sobre atrair as pessoas para Jesus Cristo. Romanos 10, 14, 17, um trecho famoso diz o seguinte: "Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Mas nem todos obedeceram às boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo que se ouve. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E os pregadores fiéis, os professores sabáticos fiéis, os evangelistas fiéis, os presbíteros fiéis, os diáconos fiéis falarão a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. E quando pregamos a palavra da vida, pode ser uma repreensão, pode ser uma palavra de encorajamento, pode ser uma palavra de orientação, mas é vida
vinda de Deus. E quando pregamos, devemos pregar em torno da palavra de Deus, porque somos apenas mensageiros, mas a mensagem é uma mensagem de amor do nosso Pai Celestial. E assim, quando a voz profética é cancelada na sociedade ou na igreja, o principal meio de comunicação de Deus é silenciado. O quinto testemunho diz o seguinte: o ministro de Deus é ordenado a clamar em alta voz, não poupar, levantar a voz como uma trombeta e mostrar ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. O Senhor diz sobre esse povo: eles me buscam diariamente e têm prazer em conhecer os meus caminhos, como uma nação que praticou a justiça. Aqui está um povo, porém, que é auto-enganado, autossuficiente, autocomplacente, e ao ministro é ordenado clamar em alta voz e mostrar-lhe suas transgressões. Em todas as épocas, esse trabalho foi realizado para o povo de Deus e agora é mais necessário do que nunca. Portanto, Deus está procurando pessoas que tenham coragem de se manifestar e clamar em alta voz contra os pecados abertos entre o povo de Deus. Ao fazer isso, protegemos a próxima geração. Mostramos à próxima geração que isso não está em harmonia com a vontade de Deus. E se silenciarmos essas vozes, teremos o sangue dessa geração em nossas mãos. Precisamos nos manifestar sobre o pecado aberto, porque se não o fizermos, a próxima geração vai presumir que isso deve ser aceitável. Portanto, quando a voz profética é silenciada, o principal meio de comunicação de Deus é silenciado entre o seu povo. E por fim, quando a voz profética é comprometida, o pregador perde o poder espiritual. Assim, quando Acabe e Josafá quiseram ir para a guerra, eles quiseram consultar os profetas e buscar orientação. Eles deveriam ir à guerra contra o rei da Síria ou não deveriam ir à guerra contra o rei da Síria? E eles reuniram os 400 profetas conhecidos de Deus, e esses 400 profetas de Deus foram reunidos na praça pública, e todos responderam que Deus entregaria o inimigo nas mãos de Israel. Então eles disseram ao rei Acabe o que ele queria ouvir. Eles eram profetas de aluguel, eles estavam financeiramente comprometidos. E Josafá percebeu que algo não estava certo. Então ele disse: não há aqui um profeta do Senhor? Não um profeta do rei, não um profeta do sistema, não um profeta na folha de pagamento, não um profeta de aluguel, não um pregador contratado. Você tem aqui um profeta do Senhor? Tivemos esses 400 homens, mas algo aqui não soa certo. Me dê um profeta do Senhor. E havia ali um profeta do Senhor. O nome dele era Micaías. Ele foi levado diante dos dois reis. Os 400 profetas fiéis daquela história estavam determinados a buscar o favor de Acabe, não o favor de Deus. O que eles diziam era politicamente conveniente, palavras feitas para agradar e não para guiar o rei, e por isso falaram falsamente. Da mesma forma, os pregadores não estão pregando para agradar a audiência. Eles estão pregando para guiá-los em caminhos de justiça. Não estamos pregando para fazer as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Estamos pregando para que as pessoas se sintam bem em relação ao seu Salvador, Jesus Cristo, e tudo o que ele fez por elas. Estamos pregando para que as pessoas percebam sua necessidade de um Salvador, sua absoluta inutilidade aos olhos de Deus como pecadores, mas também o fato de que há esperança em Jesus Cristo. E assim, os pregadores não estão pregando para agradar, eles estão pregando para guiar as pessoas até os pés da cruz. O apóstolo Paulo colocou da seguinte maneira: ele disse: agora estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus, ou estou tentando agradar as pessoas? Se eu ainda estivesse agradando as pessoas, não seria servo de Cristo. E por que Paulo buscava agradar a Deus e não aos homens? Porque Paulo recebeu uma mensagem de Deus e ele iria transmitir fielmente essa mensagem de Deus ao povo ali. Se você conversar com muitos pregadores, eles dirão que quando Deus lhe dá uma mensagem, você precisa transmiti-la. E às vezes você se senta aqui na frente e sente como se fosse um homem condenado prestes a enfrentar a cadeira elétrica, porque você sabe que esse sermão vai me causar um monte de problemas e você sabe disso. Mas você está pregando aquilo que Deus lhe deu para pregar. E se você não transmitir a mensagem que Deus lhe deu, então o Espírito Santo pedirá a outra pessoa para transmiti-la. E talvez o Espírito Santo não visite mais o seu coração e mente sobre esses assuntos. E por isso os pregadores pregam para agradar a Deus, não para agradar aos homens.
Então, em Gálatas 1, 11 e 12, Paulo explica por que ele quer agradar a Deus em vez de agradar aos homens. Ele diz: Quero que saibam, irmãos e irmãs, que o evangelho que foi proclamado por mim não é de origem humana, pois não o recebi de uma fonte humana, nem fui ensinado por alguém, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. E assim, portando uma mensagem de Deus, Paulo se sentia constrangido, ele era compelido a pregar essa mensagem fielmente, independentemente da resposta do público. O quinto testemunho o descreve da seguinte maneira. Ela diz: se o rosto do ministro não for como pedra, se ele não tiver fé e coragem indomáveis, se seu coração não for fortalecido por constante comunhão com Deus, ele começará a moldar seu testemunho para agradar os ouvidos e corações não santificados daqueles a quem está se dirigindo. Será que meu sermão vai afetar? Será que este sermão vai ofender a pessoa mais rica da minha congregação? Estamos arrecadando fundos para uma escola, para um novo telhado. Eu não quero afetar aqueles que têm bolsos fundos na igreja. Vou pregar uma série de sermões leves nas próximas semanas. É fácil fazer isso. Mas se Deus te chamou para ser professor da escola sabatina, se Deus te chamou para estudar com alguém em estudos bíblicos, se Deus te chamou para ser pregador, seja qual for o ministério para o qual Deus te chamou, se você está liderando um programa de imersão em estilo de vida, estamos falando sobre os detalhes mais íntimos da vida das pessoas. Fale a verdade. Você pode. Tempere isso com graça e amor, mas a verdade precisa estar presente nessa mistura, de um jeito ou de outro, como diz a citação. Ao tentar evitar a crítica a qual está exposto, o pregador se afasta de Deus e perde o senso do favor divino, e seu testemunho se torna insosso e sem vida. Ele percebe que sua coragem e fé se foram e seus esforços se tornam impotentes. O mundo está cheio de aduladores e dissimuladores que cederam ao desejo de agradar, como um desejo de agradar aos homens. Mas os homens e mulheres fiéis, você pode acrescentar, não buscam o próprio interesse, mas amam tanto seus irmãos que não suportam ver o pecado sobre eles, e esses são poucos. De fato, quando a voz profética é comprometida, o pregador perde o poder espiritual. Se você prega apenas para agradar aos homens, está apenas pronunciando palavras. Se você prega para agradar a Deus, você vai pregar a palavra de Deus. E todo pregador precisa fazer essa escolha antes de cada sermão. E você prega aquilo que o Senhor coloca em seu coração, porque as almas são preciosas e a eternidade é o preço. E assim, quando a voz do pregador é silenciada, o principal meio de comunicação de Deus é o silêncio. Quando a voz profética da pregação é comprometida, o pregador perde o poder espiritual. Então, o que aconteceu? Estamos chegando ao fim, nosso tempo acabou e precisamos concluir aqui. Espero que possamos seguir em frente agora. Sim, aqui está. Profetas e Reis diz o seguinte: e aqueles ministros que buscam agradar aos homens, que clamam paz, paz, quando Deus não falou de paz, fariam bem em humilhar seus corações diante de Deus, pedindo perdão por sua insinceridade e falta de coragem moral. Não é por amor ao próximo que eles suavizam a mensagem que lhes foi confiada, mas porque são indulgentes. E o que? Amantes da comodidade. Que julgamento sobre pregadores e professores que suavizam as mensagens porque não querem causar ofensa social. O verdadeiro amor busca primeiro a honra de Deus e a salvação das almas. Aqueles que possuem esse amor não evitarão a verdade para se livrar das consequências desagradáveis de falar com franqueza. Quando almas estão em perigo, os ministros de Deus não pensarão em si mesmos, mas falarão as palavras que lhes foram dadas para falar, recusando-se a desculpar ou atenuar o mal. Palavras poderosas, de fato. O verdadeiro amor busca primeiro a honra de Deus e a salvação das almas. E é disso que se trata a pregação. É disso que se trata o ensino na classe da escola sabatina. É sobre isso. É disso que se trata ser um exemplo moral em sua família. É disso que se trata, homens e mulheres, ser o sacerdote em sua família. É disso que se trata quando você está liderando os desbravadores, os aventureiros, programas de estilo de vida e emoção, ou qualquer outro programa em que esteja envolvido na igreja. O verdadeiro amor busca primeiro a honra de Deus e a salvação daquelas pessoas que Deus confiou aos nossos cuidados, mesmo que seja apenas por alguns momentos. O apóstolo Paulo, em nosso último slide aqui, diz: se anuncio o evangelho, isso não me dá motivo para vanglória, pois uma obrigação me foi imposta, e ai de mim se não anunciar o evangelho.
Quero encorajá-lo hoje a não permitir que você continue permanecendo em silêncio. Todos nós podemos pregar o evangelho de uma forma ou de outra. Algumas pessoas usam palavras. Algumas pessoas usam palavras apenas se for absolutamente necessário, mas todos nós também podemos compartilhar as boas novas de um Salvador que leva o pecado, remove a culpa, ama o pecador e em breve virá. Lá no saguão temos muitos materiais de vários tipos. Há um livro chamado O Grande Conflito. Há também vários outros materiais realmente excelentes lá fora. Eu gostaria de encorajá-lo a ser um pregador de Deus nesta comunidade durante a próxima semana. Pegue algum material e ore pedindo: Senhor, nesta semana me dê uma oportunidade de compartilhar isso com alguém. Transmita a mensagem da salvação em sua vida, em sua esfera de influência. O evangelho não é proclamado apenas aqui na frente. O evangelho é vivido no Walmart, é vivido no posto de gasolina, é vivido quando você está trocando o óleo do carro. O evangelho é vivido na biblioteca, é vivido na sala de aula, é vivido enquanto você caminha com seus amigos em uma caminhada matinal. O evangelho é vivido. Se você parar no Taco Bell ou no McDonald's, talvez você não queira fazer isso, mas se fizer, o evangelho é compartilhado onde quer que estejamos. E você pode dizer: eu não tenho palavras para falar, pastor Vianney. Eu digo: bem, talvez você não tenha palavras, mas temos muitas coisas que podemos compartilhar com as pessoas. Quero encorajá-lo hoje a não aceitar que alguns pregam e nós simplesmente consumimos. Todos nós temos um papel a desempenhar para concluir essa obra. Você pode ter preparado um testemunho, pode carregar algum material, pode carregar um folheto Glow, mas entre na luta, porque almas são preciosas e a eternidade é um prêmio pelo qual vale a pena lutar. E quando chegarmos ao céu, quero encontrar pessoas no mar de vidro que digam: irmão Vin, estou aqui porque você fez isso, aquilo ou outra coisa. E todos nós queremos chegar ao céu e encontrar pessoas no mar de vidro que digam: irmão Vine, irmã fulana, estamos aqui porque você me deu aquele folheto. Naquele restaurante, você deixou aquele folheto brilhante no assento do avião. Você me visitou quando meus pais estavam doentes e me deu um livro sobre luto e a esperança da ressurreição. Em Jesus Cristo, todos nós temos um papel a desempenhar. Então quero te encorajar hoje. Não venha apenas ouvir os pregadores, mas diga: Senhor, nesta semana, que minha vida seja um sermão vivo para o Evangelho. Que minha vida seja um sermão vivo. Que minha vida seja um testemunho da bondade, do amor, da graça e do poder do nosso Pai Celestial. Quem é capaz de salvar até o extremo? Todos aqueles que invocam o nome dele entram na luta, vale a pena. Não seja um pregador silencioso, seja um pregador ativo. Permita que o Espírito Santo fale através de você, trabalhe através de você, brilhe através de você, e Deus fará coisas incríveis quando entregarmos nossas vidas em suas mãos. Que Deus nos abençoe enquanto brilhamos por Jesus com as liberdades que ainda temos na América, até que Jesus volte. Amém, amém? Então nós vamos fechar os olhos para orar antes de fazermos qualquer outra coisa. Eu convido você a orar comigo. Pai Celestial, ao encerrarmos este segmento, agradeço por aquelas pessoas fiéis ao longo dos séculos que defenderam a liberdade de consciência. Agradeço, Senhor, por aqueles corajosos batistas, aqueles corajosos metodistas, aqueles corajosos, até mesmo aquele arcebispo de Cantuária, Thomas Becket. Nós te agradecemos, Senhor, por aqueles apóstolos corajosos. E agora, Senhor, nesta geração, que possamos ser contados entre os corajosos, que sejamos contados entre os corajosos, que sejamos contados como homens e mulheres que não podem falar de outra coisa, senão do que vimos, do que ouvimos e do que sabemos sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, Senhor, nesta próxima semana, onde quer que vivamos, seja aqui na América ou online ao redor do mundo, pedimos que nos conceda oportunidades divinas. Dá-nos encontros divinos, coloca-nos em contato com pessoas e inicia conversas que conduzam a Jesus Cristo como o Salvador do mundo. Ou, nesses momentos, reivindicamos a promessa de Jesus em Marcos 13, de que palavras nos serão dadas do alto. Senhor, que possamos falar, que possamos estender a mão, que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos e a Jesus. Quando tu voltares, oramos para que encontremos multidões naquele mar de vidro, porque, em 2026, nós falamos em nome de Jesus Cristo. Esta é a nossa oração em seu santo nome. Amém.